saúde e bem-estar, palavras que ganharam notoriedade principalmente nos últimos anos, né? Elas têm conceitos diferentes, mas se complementam. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, define a saúde como completo bem-estar físico, mental e social. É muito além da ausência de uma doença. Já o bem-estar é um estado de satisfação física e emocional, de estar satisfeito com a vida. E para falar sobre a necessidade de nos atentarmos a esses tópicos no nosso dia a dia, eu recebo a psicóloga Patrícia Castro. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Eu que agradeço, é uma alegria estar com vocês mais uma vez. É isso, eu quero lembrar, gente, que a TV Câmara de São José dos Campos preza pela acessibilidade, né? E, portanto, a tradução em Libras é em 100% da nossa programação e aqui no De Bem hoje não vai ser diferente. Vamos seguir então, mas antes da gente iniciar de fato o nosso bate-papo, olha só, pessoal, esses dois conceitos que são considerados prioritários pela ONU, né? A saúde e o bem-estar, eles são destaques nas ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A intenção é que essas metas sejam realidade no mundo todo até 2030. Algumas delas são, por exemplo, a erradicação da pobreza e acesso à educação. E a ODS de número 3 é justamente a saúde e o bem-estar. Para alcançar essa meta, a ONU identificou que é necessário reduzir a mortalidade materna e neonatal, a mortalidade de crianças menores de 5 anos e acabar com as epidemias, né, e doenças transmissíveis e não transmissíveis. E para alcançar esses objetivos também é preciso melhorar, por exemplo, o acesso à água potável e saneamento básico, além de aumentar a disponibilidade de vacinas e, entre outras coisas, porque tem muitas ainda, né, gente, é investir num sistema básico de saúde. Patrícia, a gente falou aqui um pouquinho, né? Como falei, é muito mais extenso, são necessárias muitas e muitas coisas ainda para a gente chegar, né, numa situação aceitável, né? Bem diferente do que a gente está hoje. Tá aí, essas metas são ambiciosas, né? Se a gente pensar ali 2030, a gente está em 2025 já, passa voando, mas é uma meta ambiciosa, mas necessária ao mesmo tempo, né? A gente está falando de vida, de dignidade. Sim, e perpassa muito o olhar micro, né? Se a gente pensar que a vivência social, ela tem uma concepção macro, né, de um todo, se a gente consegue transformar esse micro, né, individual, a gente consegue caminhar um pouco mais para essa perspectiva mundial. Sim, e aí estamos no caminho, né? Essa é a ideia, mas como a gente falou, tem muitos pontos Sim. ainda. E quando a gente fala do emocional, né, a parte psíquica, ela dita todo o resto, né? A gente tem de realmente tratar ali na base, no interior, para que depois né, a gente consiga caminhar de uma forma melhor. É um assunto interessante e é importante a gente falar desde cedo, inclusive com as crianças, de como a gente colocar já na rotina delas desde cedo, né? Se a gente for pensar que a gente está numa realidade cada vez mais caótica e que é pressão o tempo todo, como a gente colocar desde cedo, né? Introduzir isso na educação, na realidade das crianças. Sim, o bem-estar e a saúde, eles têm de uma maneira generalizada muito um retorno àquilo que é simples, né? E hoje em dia o desafio é o simples, né? É o retorno ao contato consigo mesmo, né? Com o seu ambiente, com a natureza, com uma alimentação de qualidade mais simples, né? Então a gente percebe que tudo foi se encaminhando para algo muito complexo e hoje se tem essa necessidade de retorno até à própria respiração, né? Que muitas vezes a gente esquece, mas que é básica, né? Esse momento de você praticar essa respiração consciente, né? Então, na infância, é interessante que a partir da família, né, a partir do grupo familiar, a partir do sistema educacional, a criança consiga aprender a se auto-perceber. Quando a gente trabalha com a criança, a gente vai identificando ali e transformando ali, dando a ela, né, esse repertório de o nome das emoções, né, o que ela está sentindo, de que maneira ela pode expressar determinada emoção, né, que não significa que ela não vá ter limites, mas que ela precisa, dentro desses limites, também ter a possibilidade de expressar aquilo que ela sente. E para ela fazer isso, ela precisa identificar e nomear que tipo de emoção é essa, né? Então,
começar desse básico, às vezes os adultos mesmo não têm muito essa consciência, né? Então, começar desse básico, né, de quem eu sou e o que eu estou sentindo e como eu vou expressar isso, favorece muito esse início, né, para esse caminho. E aí, para essas crianças serem adultos conscientes, né, consigo identificar, né, poxa, tá legal, não tá legal, eu tô ali vivendo uma rotina que eu tô me afastando da qualidade de vida, né, do bem-estar, da saúde, é importante. A gente vai falar ao longo do programa que quando a gente fala nesses dois termos, são muitas e muitas coisas relacionadas, Sim, né? sim. O fator que a pessoa está inserida também Sim. vai refletir diretamente, tem um peso muito grande. Mas é engraçado a gente pensar, né? A gente acabou de viver aí, né, uma virada de ano, a gente está no começo de ano, e as pessoas, elas almejam, né, meio que a mesma coisa, né, quando a gente faz a pergunta, né, é saúde, né, emprego, dinheiro, porque hoje a sociedade, ela é movida, né, pelo capital, não tem como fugir disso. Mas é engraçado que muitas vezes as pessoas têm tudo isso também, mas elas não têm a saúde necessária, né? Sim. Ou não têm o bem-estar, não estão em paz. Sim. E a questão da saúde emocional, né, ela é imprescindível, independente do contexto. Porque você vai identificar em pessoas que estão talvez aprisionadas em algum adoecimento, né? Talvez em algum contexto de mais escassez, em qualquer área dessa integralidade humana, né? Seja social, seja de saúde física. E se a saúde mental dela estiver equilibrada, você consegue perceber a diferença de pessoas que têm, às vezes, tudo que essa pessoa não tem, mas que estão adoecidas mentalmente, não conseguem encontrar essa satisfação, esse bem-estar. Né? Então, a questão da saúde mental, ela tem uma importância primordial que nós precisamos nos atentar a isso, né? Porque, independente do contexto, você consegue ter uma liberdade e encontrar ali uma flexibilidade de viver bem, independente do cenário que você se encontra. Sim, sem dúvida. E é um assunto, a gente está em pleno 2025, mas ainda é um assunto muito negligenciado pela sociedade, né? Quando a gente fala, tem muita gente que acha que é balela ainda, pensar em saúde, bem-estar, só que ela vai moldar todo o resto, né? Quem vai ser, quem é você no profissional, no pessoal. Sim. E a saúde mental, ela ficou muito reduzida a uma perspectiva de consultório clínico, né? Que também tem a sua importância, que é de suma importância, mas a saúde mental, ela abrange muitas outras possibilidades da pessoa ter esse acesso, né? Na minha percepção, falta muito esse conhecimento. Né, de que instrumentos a pessoa pode ter, simples, né, não precisa necessariamente ser numa sessão de psicoterapia, para que ela possa alcançar de alguma maneira um bem-estar, uma saúde mental relevante. Sim, sem dúvida. Né? E esse assunto, né, a gente está falando, ele precisa ser amplamente mais debatido. A gente falou da realidade, né, de hoje, que está cada vez mais doida. Sim. Também, muitas vezes, a gente não consegue, né, na maioria delas, controlar os outros, mas é aquilo, né, fazer o que está ao seu alcance para você focar na sua saúde mental, na sua qualidade de vida, no seu bem-estar. O caminho é por aí. Isso, a gente costuma falar em consultório de encher o pote, né, da pessoa ter ali o seu reservatório satisfeito, essas necessidades básicas que todo ser humano tem, né, para ter uma vida de qualidade, precisam ser supridas. E à medida que nós somos adultos, nós precisamos conhecer, né, quais são essas necessidades primordiais e ir se adaptando a elas, né, e trazendo a si mesmo maneiras eficazes de suprir essas necessidades, ainda que não seja num grau de perfeição, que a gente possa suprir minimamente essas necessidades, a ponto de que ao encontro do outro, ao encontro de um contexto caótico, você consiga se manter equilibrado. E não se cobrar tanto, né? Você falou, né? Não chegar a essa perfeição, que nunca vai chegar também, né? Sim. Mas ter esse discernimento também, e muita terapia também ajuda, né? Nesse quesito. Sim, a perfeição, eu bato muito na tecla de que essa busca da perfeição é algo que é prejudicial, né? Hoje alguns estudos estão trazendo ali novidades sobre a vulnerabilidade, o quanto nós precisamos entrar em contato com elas, né? Dentro de uma teoria psicológica, né? Muitas abordagens, eu
acredito que todas, vão trazer que a busca pela perfeição, ela atrapalha a saúde emocional do indivíduo, né? Então, nós temos que, ao enxergar, de se conscientizar dessa imperfeição, a gente consegue mudar. E só a partir desse ponto mesmo. É isso. O trabalho não é simples, né? Mas com prática é possível, a gente vai conseguindo. Pessoal, o bate-papo tá gostoso, né? E bem interessante, é um papo necessário. Mas a gente vai para um rápido break agora. E já já a gente está de volta com o De Bem com você. É rapidinho, fica aí. De volta! Hoje no De Bem estamos dialogando sobre saúde e bem-estar. E aqui comigo no estúdio está a psicóloga Patrícia Castro, né, Patrícia? Sim. Patrícia, é muito comum hoje, né, cada vez mais as redes sociais, elas invadiram, né, o universo da maior parte das pessoas. E é muito comum a gente ver aquela rotina perfeita, né? Pessoas que vivem ali na plenitude, dormem mais de 8 horas por dia, Sim. conseguem acordar num horário legal, vão treinar, tomam um baita café da manhã. Enfim, não é a realidade da maioria das pessoas, né? Inclusive falando aqui da nossa realidade aqui no Brasil. Como também a gente contornar, não se deixar adoecer, né? Porque rola ali uma comparação, Sim. que é inevitável. Poxa, mas eu não tô dando conta, eu não dou conta de trabalhar, de treinar todos os dias, Sim. de cuidar dos meus filhos, de estudar. Sim. É difícil. Como ali encontrar esse equilíbrio nesse processo? Porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo, né? Sim. Eu penso que essa autopercepção, né? Há pessoas que têm uma tendência maior a essa comparação e essa sensação de defectividade, né? De sentir que está sempre aquém daquilo que é proposto socialmente, né? O nosso cérebro, ele sempre busca esse referencial, né? Para que a gente possa melhorar, fazer novas ligações sinápticas, né? E aprendendo, né? E crescendo e se desenvolvendo ao longo da vida. Então, para que você não tenha, né? Essa enxurrada de informações que vem prejudicar o seu desempenho, primeiro saber desses detalhes, né? Se para mim é muito prejudicial essa rotina, porque é angustiante, né? Eu já experimentei isso algumas vezes, né? Ou você silencia aquele story, né, por um tempo, se apropria de quem você é, da sua rotina, né? Grande parte, né, dos influenciadores, existe toda uma equipe ali por detrás, né? Às vezes você vai ver, por exemplo, uma dona de casa que está desempenhando ali um papel maternal ou no cuidado com a casa, mas não é mostrado muitas vezes esse por detrás, Sim, né? não tem Aquilo apoio, não né? tem esse apoio, esse suporte. Exatamente. Então a gente precisa sempre trazer para dados da realidade, né? E ainda que essa seja a realidade da outra pessoa, o que para mim faz sentido, né? O bem-estar, ele transpassa muito essa ideia de que eu preciso estar, né? É um estado, né? Então vão ter dias até que eu vou estar mais triste ou que eu vou estar mais preguiçosa, mas eu preciso me acolher nesses momentos e ajustar para que eu esteja bem, ainda que nesses dias não sejam dias ali de muita alegria, mas que eu não também seja arrastada por essa comparação das redes sociais, né? Usar as redes sociais ao nosso favor. Sim, sem dúvida. E se for o caso, né, até fazer um breve detox também, Sim. se estiver te fazendo mal, né? Cada um ali de acordo com a sua necessidade. Gente, olha só, né? Pegando aqui esse gancho, né? Seguindo o nosso bate-papo aqui no De Bem com você, saúde e bem-estar estão diretamente ligados a um recorte social. Quem tem mais poder aquisitivo vai se alimentar melhor, ter mais tempo para se cuidar, né? Fazer exercício físico, não tem jeito. O Matheus Andrade está com o sociólogo Ricardo Ferfolha e eles vão falar justamente sobre este assunto, não é mesmo, Matheus? Sejam muito bem-vindos ao De Bem. Hoje no programa a gente está abordando as práticas saudáveis, mas tem uma questão que muitas vezes passa despercebida, como o ambiente social impacta a nossa qualidade de vida. Quem nos responde é o Ricardo, professor e sociólogo. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Quando a gente fala de qualidade de vida, saúde, muitas vezes a gente pensa em tratamento médico, exercício físico, alimentação, mas o ambiente social também influencia. De que maneira? Matheus, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço. A questão da qualidade de vida, ela tem relação direta
com todas as estruturas sociais que nós temos diante de uma determinada sociedade. E elas irão impactar de forma sintomática em tudo aquilo que for o nosso cotidiano, seja pelas relações econômicas, pelas relações políticas, pelas relações culturais, pelas relações sociais. Então, a nossa qualidade de vida não é uma condição somente individual. Há toda uma relação estrutural que está presente no nosso cotidiano e acaba nos influenciando fortemente. E de que maneira a desigualdade social impacta esse processo? A desigualdade social, ela tem um impacto importante dentro desse quadro. Podemos entender a desigualdade social sobre aquela estrutura que faz com que um determinado grupo social tenha uma distância de acesso a bens e serviços que faz com que ela não tenha a mesma condição de igualdade ou equidade diante dos demais, fazendo com que ela acabe tendo uma dificuldade de conseguir viver com dignidade dentro daquilo que nós chamamos da dignidade da pessoa humana. Isso faz com que as pessoas não tenham acesso a uma alimentação saudável, porque ela vai comer alimentos muito mais baratos, cheios de carboidratos, que vai incidir diretamente sobre o seu cotidiano, né? A localidade onde essa pessoa mora e a estrutura social a qual ela tem disponível, como acesso à saúde, à educação, a lazer, também vai impactar na condição dessa vida dessa pessoa, que vai impactar na sua qualidade de vida, fazendo com que ela durma menos, não tenha acesso a uma saúde ali rápida, não só para ser atendida num sintoma que aparentemente surge para ela, como também fazer as prevenções, como o sistema de educação que discuta de uma forma muito mais ampla essas relações do que significa o indivíduo viver com dignidade. E qual é o tamanho do impacto das relações interpessoais, amigos, familiares, e qual é o problema causado pela falta dessas relações, no sentido de agravar a ansiedade, depressão e outros problemas mentais e físicos? Essa questão ela é muito significativa. O ser humano se constituiu ao longo da história porque ele se faz como humano a partir das relações com o outro. Nós nos constituímos como pessoa e nos identificamos como ser capaz de pensar, refletir e questionar a partir da convivência que nós vamos ter com o outro. Então, essa relação ela é fundamental. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Com essa reflexão, pessoal, a gente vê que a saúde e a qualidade de vida é um conjunto de atitudes não apenas individuais, mas também coletivas. Portanto, que possamos refletir sobre esses assuntos, sobre essas questões e tornar a nossa sociedade cada vez mais saudável. Volto com vocês aí no estúdio. É isso, tá joia? Muito obrigada, viu, Matheus? Agradeço ao Ricardo também. É bem isso, né? Como a gente falou, tá diretamente relacionado. Qual que seria a dica? De repente é a pessoa ser mais pragmática. Não, eu preciso fazer aquilo que está dentro da minha realidade. Chega, o ideal... são muitos os ideais, sim, né? Sim. Mas o que eu consigo fazer de fato e tentar colocar em prática justamente, olha, o que eu posso fazer hoje é isso. O que eu consigo, o meu 100% hoje é isso. Sim, nós temos um exercício, né, na clínica, onde você pergunta, né, entre outros questionamentos, o que a pessoa gosta e não faz. Esse tipo de pergunta, ela traz essa reflexão. O que eu gosto, mas na correria do dia a dia eu não estou fazendo, né? Então, às vezes, hobby, né? sim, às vezes são coisas simples, né? Às vezes um banho mais consciente, um banho mais, né, tranquilo, coisa simples. Você ir fazer um piquenique no parque, né? Visitar uma cidade vizinha, que às vezes a gente almeja uma visita, uma viagem internacional, mas às vezes uma viagem aqui do lado, né? Um passeio, um piquenique, né? Entrar em contato com a natureza, né? Você escolher melhor os seus alimentos ali dentro da sua possibilidade, essa questão da respiração, ter momentos só para você, esse detox, tanto nos relacionamentos, né, interpessoais, quanto na rede social, você estar exposto a situações que agregam a você, que vão trazer a você benefícios, né, e usar de todos os meios possíveis para isso. Hoje a gente tem esses recursos muito acessíveis, né, literatura, às vezes eu não consigo comprar um livro, mas eu consigo ler um PDF, eu consigo ouvir um audiobook, né, sobre um autoconhecimento. Às vezes a psicoterapia ela é oferecida em algumas universidades, por exemplo, né, de maneira gratuita ou com um valor muito social. Então é importante a gente ir se abrindo e dando a real importância a essa área da nossa vida, né, da saúde emocional. Você falou do hobby, né?
rapidamente. E aí, fazer, por exemplo, exercício físico que a gente sabe que é Sim. interessante fazer. Procurar uma coisa que você goste, não o esporte da moda, eu tenho que fazer crossfit, Isso. musculação. Não, tá ali se mexendo de uma coisa que Isso. você gosta, que vai te dar prazer fazer aquilo, né? Você Sim. vai com vontade. Sim, tudo é voltado para aquilo que para mim faz sentido, né? Então, o exercício físico, talvez uma atividade artística, tudo vai trazer essa saúde dentro daquilo que para mim é importante. É isso, gente. Dicas bem interessantes, bem valiosas, né? O De Bem vai para mais uma pausa, a última de hoje, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. De volta com o De Bem. E Patrícia, a gente está aqui mesclando, né? Falando um pouquinho da saúde emocional, né? Quando a gente fala da saúde de uma forma mais ampla, né? E do bem-estar. É importante aliar os dois, né? Então vamos recapitular aqui um pouquinho. O bem-estar mental e o físico. A gente terminou o segundo bloco falando da importância de praticar exercícios, atividades físicas e também, né, tá tudo regradinho. Frequentar o médico, né, pelo menos uma vez por ano fazer aquele check-up, né, tá com as vacinas em dia, tudo isso, né, é um complemento. Um sozinho não vai dar conta, né? Exatamente, né? Uma saúde mental ali dentro daquele parâmetro, né, da pessoa que consegue ter um período de psicoterapia, ou ela tem essa alimentação aí mental de uma maneira consistente, muitas vezes a depressão ela está ligada à ausência de algumas vitaminas, por exemplo, né, ou qualquer outro transtorno mental. Então, a primeira coisa que se faz é eliminar, né, qualquer dado que seja biológico. Então, essa visita ao médico, né, o cuidado da saúde biológica, muitas vezes ele vai até transformar a demanda terapêutica daquela pessoa, né? Então, às vezes, a falta da saúde física, independente da questão do exercício, não só nesse sentido estético, mas da saúde física, de vitaminas, né? De observar ali a questão dos hormônios, né? Até a questão do desenvolvimento da vida, né? Que em alguns momentos a gente precisa de algo a mais ou algo a menos, e isso vai fazer muita diferença nessa composição de saúde mental. Então, precisa ter essa integralidade, né? Sem dúvida. E Patrícia, não é fácil, né? Tem pessoas que são um pouco mais disciplinadas, outras não. Para a gente aliar a saúde e o bem-estar, tem de ter disciplina, né? Não tem jeito. Mas dá algumas dicas práticas para a gente, porque tem pessoas que têm mais facilidade. Agora, tem pessoas que com disciplina é uma dureza, né? Quais dicas práticas você deixaria para a gente? A gente precisa ter, primeiro, baixar esse grau da comparação e da perfeição, né? E eu ir aos poucos, porque muitas vezes a pessoa não tem disciplina, por exemplo, para uma atividade física que compõe aí toda essa questão de saúde e bem-estar, porque ela quer fazer aquele exercício muito intenso, né? Então, é começar aos poucos. Tanto na questão da leitura, por exemplo, que é algo que agrega saúde mental, a esse tempo para si, que às vezes a pessoa pensa, tempo para si é um mês de férias. E às vezes a gente não vai ter essa condição, mas às vezes ali 15 minutos por dia, que você consiga parar, consiga fazer algo que você goste, né? Conversar com alguém que faça sentido para você, né? Que te dê prazer. Essas atividades que te deem prazer, você pode começar aos poucos. Tudo no nosso cérebro, né? Desde que a gente nasce, a gente vai ali por etapas, né? Você nasce, engatinha, né? Vira na cama, né? Depois você dá os primeiros passos. Então, é tudo gradual, né? Essa adaptação e desadaptação daquilo que já aconteceu. Então, a gente precisa também continuar com esse ciclo, né? Se olhar e perceber qual é o mínimo que eu consigo fazer hoje, porque com o tempo, essa constância, né? Ela vai trazendo para você esse recurso, que é a autodisciplina. E sem dúvida, você falou do tempo, ele também é muito relativo, né? Às vezes a pessoa tá ali um mês de férias e acaba, né, não conseguindo se organizar, acaba não sendo produtivo, né? Às vezes ali com 15 minutos diários, se ela criar uma rotininha, né, ela consegue ficar mais em paz, digamos assim, né? Consegue ser mais produtivo nesse sentido. Sim, exatamente. Um tempo de qualidade, né? Sim, é a ideia de que nós temos um dia, né?
assim, né, de uma maneira bem aleatória, porque a gente também não tem essa garantia, né, de que nós temos um dia, mas é se organizar nesse dia, né? Quais são as bases ali que eu preciso dar prioridade para que eu possa fazer o mínimo nesse dia daquilo que eu sinto necessidade para suprir esse reservatório que eu comentei, né? O que para mim faz diferença? Às vezes conversar com aquela pessoa, às vezes olhar o céu, né? Estar um pouco ao ar livre. O que traz para você esse grau de necessidade suprida, e isso vai favorecer muito a saúde mental. E Patrícia, a gente falou aqui, né, de buscar hobbies. Às vezes a gente fica muito tempo, muitos anos sem fazer algo pela gente mesmo. Você daria que dica mais, por exemplo, anotar, assim, né? A gente falou da pessoa ser disciplinada, mas de repente anotar, às vezes até mesmo, né, se distanciar ali de coisas, pessoas que não tá ali muito legal. Uhum. Essas seriam dicas de ouro, assim? Sim, dicas que eu percebo que funcionam muito. A questão da anotação, às vezes não precisa nem ser no papel, pode ser um grupo com você mesmo ali no WhatsApp, né? Você trazer ali como se fosse um caderno terapêutico, né? Você anotar os seus sentimentos, os seus pensamentos. Só essa anotação, essa exposição, né? Tirar isso de dentro de você e trazer para algo concreto já diminui muito cientificamente o grau da ansiedade, o nível do cortisol, né? Então, outras dicas de hobbies, por exemplo, é o que eu gostava de fazer na minha infância que eu fui deixando para trás. A maioria das vezes a gente vai encontrar que gostava às vezes de pintura, né? Às vezes gostava de andar de bicicleta. Então, muitos hobbies que nós deixamos esquecidos na vida adulta tem muita ligação com aquilo que nós gostávamos de fazer na nossa infância. Então, fazer essa revisitação é uma dica de ouro. Sim, e estipular metas, né? Pequenas metas acessíveis, isso ao longo do ano, não precisa ser só no início de ano que a gente está agora, né? Sim. E colocando ali, rever, né? Eu acho que escrevendo a gente visualiza melhor as coisas, né? Sim, sair um pouco dessa rigidez, dessas questões de início de ano, eu tenho que definir o meu ano inteiro. Não, em junho você já pode fazer essa lista. Né? Que não precisa Exatamente, ser igual todo mundo, gente. Né? Então você pode fazer isso ao longo do ano, ao longo da semana, você pode mudar, não precisa ser algo fixo igual ao que todo mundo está fazendo. Você pode ajustar isso àquilo que é importante para você. Sim, de acordo com o seu tempo e a sua Exatamente. necessidade, né? Patrícia, muito obrigada, Eu viu, que agradeço, por contribuir Daniela. aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre uma alegria estar com vocês. Obrigada, seja bem-vinda sempre. Obrigada. E é isso, o De Bem com Você fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc, além dos canais 12.3, que é nosso canal aberto, 7 da NET e o 9 da Vivo. Até mais, pessoal!